Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 21. Amém? 2 Crônicas, na medida que você for achando, eu gostaria que você ficasse de pé, irmãos. Você que pode, né? É em reverência à palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 26, 16 ao 21. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram a ti, Uzias: não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso honra para a tua parte do Senhor. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Amém? Senhor, eu te louvo, Pai, e te agradeço por essa palavra. Eu queria muito, Pai, ter ministrado essa palavra ontem na igreja a qual eu fui ministrar, mas o Senhor pediu que eu ministrasse aqui na tua igreja, aqui hoje, Pai. Então pedimos a ti, Senhor Deus, que o Senhor venha nos trazer revelação através dessa palavra, que o Senhor venha tocar na vida de cada família, na vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem. É o que pedimos, Pai, nessa noite, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, Senhor Deus, porque eu creio que só através da tua palavra que possamos ser libertos e restaurados. Pedimos a ti, Senhor Deus, que eu venha diminuir nessa noite, o Senhor venha crescer. Se for da tua vontade revelar, que o Senhor revele. Se for da tua vontade de curar, que o Senhor cure. Mas que a minha vontade não venha imperar mais, mas que a partir de agora venha ser feita a tua vontade. É o que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a ti. Amém? Pode ser sentado dando glória a Deus bem alto aí, irmãos. Irmãos, repita comigo: minha família no altar de Deus. Amém? Então, muitas igrejas, elas conhecem uma frase muito conhecida do pastor Josué Gonçalves, que diz: a minha família é o meu maior patrimônio. Quando já ouviram essa frase? O ano passado eu dei, alguns colantes, o pessoal colocar no carro, né? Alguns adesivos. A minha família é o meu maior patrimônio. Mas patrimônio é algo, irmãos, que nós o quê? Preservamos. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, quando eu falo em patrimônio, é algo que eu quero o quê? Preservar. Mas as famílias dos últimos tempos, elas andam vivendo, na verdade, sem preservação nenhuma. As famílias estão avacalhadas. As famílias estão, na verdade, sem direção. Os pais estão ficando malucos. Os filhos, mais loucos ainda. E tudo isso fala na Bíblia que aconteceria, e não está sendo diferente. E o pior de tudo, a igreja vem aceitando isso. Uma vez uma irmã fez um comentário comigo lá no Messenger, dizendo: pastor, meu filho tem 6 anos de idade, ele não quer ir mais para a igreja, e por esse motivo eu também não estou indo mais. Como que uma criança de 6 anos de idade passa a ser dono de um adulto? Então eu vejo que na verdade, está acontecendo uma inversão de valores. Inverteram-se os valores. Hoje quem vai buscar o pão na padaria é o pai. Isso era obrigação dos filhos, mas hoje o pai que vai
sabe comprar pão na padaria para o filho. É o pai que faz tudo para os filhos. E está virando uma normalidade isso. Estamos trazendo isso para dentro da igreja. Estamos aceitando isso com uma certa facilidade. E como que eu posso levar a minha família no altar de Deus, se eu não estou fazendo o meu papel de sacerdote? Se eu não estou fazendo o meu papel de homem de Deus? Cadê os verdadeiros sacerdotes? Muitos homens não estão com capacidade de levar a sua família no altar. Irmãos, cadê os homens? Às vezes nós achamos que somos homens pela valentia, porque eu resolvo do meu jeito. Meu irmão, não é nada disso. O diabo está pouco ligando com o teu machismo. Deus, Ele quer que você seja um sacerdote, um homem de Deus, aonde a tua palavra tem poder. E aí você consegue levar a tua família até o altar do Senhor. Quantos entendem isso? Diga amém. Muitos pais não são dignos de, na verdade, ou melhor, alguns pais hoje, eles perderam a credibilidade junto à sua família, aonde a mãe passa a ter a última palavra. O que está acontecendo, irmãos? Efésios capítulo 6, no versículo 1-4 diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa palavra admoestar no grego significa noitesia. Repita comigo, noitesia, que é chamar atenção. Pai, você precisa chamar a atenção dos teus filhos. Você precisa corrigir os teus filhos, porque você vai ser cobrado por esse ato que você não está fazendo como homem. Irmãos, me perdoem o que eu estou falando para vocês, mas eu estou falando o que Deus vem falando comigo há muito tempo. Não querendo expor a minha filha, hoje nós esquecemos a chave lá na minha casa, minha chave, deixei minha chave com ela, ela, pô, sabe, outra chave. Eu falei, poxa, você está onde? Pô, sabe, eu estou na praia. Eu falei, então nós estamos indo aí. Aí por algum motivo ela falou assim, poxa, dá para vir até a praia para pegar? Eu falei, não vou. Eu falei para minha esposa, você não vai, nós não vamos descer do carro, porque eu não posso inverter os valores. Os valores estão invertidos hoje, irmãos. Os valores estão invertidos. Nós pais estamos perdendo a autoridade. Os filhos estão mandando nos pais. Geração fraca, geração decadente, geração onde os filhos se vestem de mini saia, mostrando a metade do corpo, e os pais aceitam. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Como que eu vou levar o meu filho no altar? Como que eu vou levar minha esposa no altar, se eu, na posição de homem, eu não estou tendo capacidade de ser homem? O que está acontecendo? O que está acontecendo, irmãos? Colocar a minha família no altar, e olhando para a palavra de Deus, nós vemos que nem todos podiam se aproximar do altar,
porque aquilo ali era algo extremamente perigoso se aproximar do altar de Deus. Se nós fôssemos de qualquer jeito, aconteceria o que aconteceu com esse rei. Eu não vou na igreja porque o meu filho chora muito. Sabe por que a criança chora? Sabe? Porque ela não sabe falar. Porque se o bebê ele soubesse falar, ele falava: mãe, eu quero comer agora. Mãe, eu quero tomar um banho agora. Mãe, eu quero descansar agora. É por isso que ela chora. Aí eu não vou na igreja porque meu filho chora. Se teu filho não chora, ele tem um problema gravíssimo. Leve ele num médico urgente. Criança tem que chorar. E hoje os pais: não quero que meu filho chore. O meu filho tem um grau de imperatividade. O meu filho ele não consegue ficar perto das pessoas. Ei, meu irmão, dá um cascudo santo nele para ver se ele não fica quieto. Usa a vara, como diz a palavra de Deus. O altar de Deus simbolicamente representa a própria presença de Deus. Quer mudar a tua família hoje? Apresenta a tua família no altar de Deus hoje. Pega a tua família e fala assim: olha, eu vou levar minha família no altar, Senhor, mas eu vou ser um homem e uma mulher de Deus. Altar é um lugar santíssimo, aonde só os sacerdotes poderiam transitar. E não era para qualquer um. Olha para o teu irmão e fala assim: não é para qualquer um o altar. O rei Uzias, ele pensou que podia oferecer incenso diante do altar de Deus. Ele foi acometido de lepra, irmãos. Como eu posso exortar a minha casa se eu dou mau exemplo? Nós não temos autoridade nenhuma de exortar o nosso lar se eu não dou bom exemplo. O teu filho vê ou atende o telefone, alguém te cobrando, porque você não honra o teu compromisso. Não é pecado às vezes você dever uma conta, não, irmãos. O pecado é você não assumir a responsabilidade que está devendo. E aí você vai criando uma reação em cadeia na tua casa, porque você mente. E o teu filho vai mentir também. O seu filho é o que você foi ou o que você é. Sabe, repita comigo: o meu filho é o que eu sou, o que eu vou permanecer sendo. Os nossos filhos são os nossos reflexos. Os nossos filhos, eles não vieram por acaso. Os nossos filhos são bênção de Deus. Mas eu não posso deixar os valores se inverter. Eu não posso mudar os valores, irmãos. Quando eu era criança, de uma família de 8, eu sou o caçula. Eu perguntava: mãe, a senhora quer alguma coisa para que eu fosse buscar? Naquela época nós só tínhamos um mercado aqui, sabe, Vicente Carvalho, era o SESI. A senhora quer que eu vá no mercado? A senhora quer que a gente compre alguma coisa? Eu tinha prazer de comprar pão à tarde. Era prazeroso. Hoje, o cara de pau fica sentado e fala: vai lá buscar, pai. Vai buscar, mãe. E a mãe vai. E o pai vai. E a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Irmão, eu tenho 2 filhos já casados. Eu não aceito essa troca de valores na minha vida.
É casado. Está aqui meu gelo. Se tiver de dar um grito, porque não entendeu a minha autoridade, eu vou dar. Você entende, irmãos? Você entende isso, amém? Quer tua família no altar? Paga o preço. Se posicione, se policie. Vê onde você está errando. Não tem criança imperativa. Tem criança sem educação. Os pais não ensinam. E joga a culpa na imperatividade. Não tem. Não tem, irmãos. Tua filha começa já a ganhar o seio um pouquinho maior. Começa a ensinar para ela. Coloca outro tipo de roupa para não marcar. Começa a usar um sutiã. Começa a mudar o teu comportamento. Não anda mais com qualquer pessoa. Ela já está ficando mocinha, irmãos. Ai, hoje é dia de mudança na tua família. Hoje é dia de mudança no teu ministério. Você vai entender o que é ser um sacerdote de verdade. Estamos levando de qualquer jeito. Vou te contar uma história, meu irmão. O teu filho não pertence a você, teu filho pertence a Deus. Então Deus vai cobrar de você aquela criança que Ele deu para você tomar conta e você não tomou conta direito. Hoje eu vou jogar uma responsabilidade na tua mão. Ou você entende o que é ser o pai e uma mãe, ou você doa a tua criança, meu irmão. Em Provérbios capítulo 5, ou melhor, em Provérbios 22:5 diz: nas trilhas dos perversos existem espinhos e ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar. O mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Irmão, ensina o caminho para o teu filho. Chega para o teu filho e fala com quem você está andando. Quem são teus amigos? Quem são teus amigos de Face? Quem são teus amigos de colégio, de faculdade? Compartilha com o teu amigo. O teu filho é teu amigo, ele não é teu inimigo, irmãos. Traga o teu filho para perto de você. Não afaste ele de você, porque vai dar muito trabalho para a polícia, vai dar trabalho para a sociedade. E depois morre, você fica chorando. E sabe por que você chora? Porque você achava que ele era perfeito. E pergunta para a sociedade se nossos filhos são perfeitos. A minha mãe tinha uma frase que me machucava quando ela falava: eu conheço vocês do portão para dentro, do portão para fora eu não sei quem são vocês. E é verdade, irmãos. Esses versículos que nós lemos no livro de Provérbios está alertando a criar o seu filho debaixo da obediência e criando o quê? Um legado para a sua família. Os homens da igreja, levanta as mãos. Fala assim: eu preciso criar um legado. Precisamos ter um legado, irmãos. Eu quero deixar uma geração de homens e mulheres de Deus. Eu quero deixar uma geração de pessoas tementes. A Miriam andou trabalhando comigo lá no escritório. Ela falava: pô, pastor, o senhor conhece todo mundo. Louva a Deus, porque as pessoas que eu conheço não falam mal de mim, irmãos. As pessoas que eu conheço, elas falam bem de mim. Quando eu ouço falar do meu filho, eu sempre ouço falar bem. Quando eu ouço falar da minha filha Luana, eu ouço falar bem.
porque eu joguei uma semente. E agora eles têm que cultivá-las para os seus filhos colher. Quantos entendem isso, irmãos? No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, tem o que os judeus chamam de Shema, que essa palavra significa ouça. 6:1-7 diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus para se vos ensinar, para que o fizesses na terra e que passai a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus mandamentos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam o quê? Prolongados. Ouve, essa palavra ouve significa Shema. Ouve, pois, Israel, e atenta, que os que guardes, para que bem te suceda e muito te multipliqueis, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, a delas falarás, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Isso é um mandamento do povo judeu, irmão, para os filhos dele. No muro da Laje Boa, sabe lá no muro lá das Lamentações, você vê os judeus ali pequenininho, orando. Hoje você pede para o teu filho estudar, ele fala assim: não vou estudar agora, não quero estudar. Irmão, você que gosta, me perdoa, tá? Mas hoje todo jovem, ele quer ser funkeiro, porque dá dinheiro. Vê os caras cheios de ouro, vendendo, quer ser funkeiro. E você vê teu filho dançando funk, você acha bonitinho. Oh, que bonitinho. Oh, que gracinha. Eu quero que ele seja um MC. Eu quero que meus netos sejam servos do Deus Altíssimo. Que bonitinho, é MC. Oh, já consegue, sabe, algumas rimas. Irmão, o judeu, o povo judeu, ele treina os filhos dele a ser obediente a Deus. Você sabe por que hoje a rebeldia é muito grande na igreja? Porque existia uma geração rebelde que foi o teu mentor, e com a tua rebeldia você vai criar outros rebeldes. E como eu ministrei hoje de manhã cedo, vai chegar um momento que nós teremos quadrilhas, bando, facções dentro das igrejas. Amém? Fala pro teu irmão: pô, desliga o celular aí, cara, por favor. Pais e líderes espirituais e governantes são autoridades constituídas por Deus. Esse princípio de governo, ele é bíblico e inegociável. Você pode até odiar esses princípios, você pode até cuspir nesses princípios, mas nós precisamos entender que pais, líderes espirituais e governantes são autoridades constituídas por Deus. Irmãos, eu não quero perder a cobertura que eu tenho do ministério. Não quero, irmãos. Se você não vê o teu líder
como uma pessoa, cai fora. Cai fora, irmãos. Vai para uma igreja onde não tem esses princípios de autoridade. Se tiver de pedir a bênção lá para o pastor Jesus, eu peço a bênção para ele e não tenho vergonha nenhuma, porque eu estou vendo que Deus vai me abençoar. Talvez eu tenha mais facilidade de entender algumas coisas, porque eu fui militar, e no militar a gente fala muito sobre a hierarquia, e dentro da igreja existe hierarquia. Nós temos um pastor aqui entre nós, o pastor Manuel. Ele não é o seu Manuel, ele é o pastor Manuel. Porque quando eu chego, Manuel, vem aqui, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou direcionando uma maldição para a minha vida, porque eu não estou respeitando aquele senhor ali como um sacerdote, como um pastor. Temos Gilberto Ferraz, é pastor. É pastor Gilberto, é pastor Manuel, é pastor Mesquita, é pastor Aleia, e assim sucessivamente. São princípios de autoridade. Eu quero ver um soldado chamar o capitão de falar: meu irmão, vem aqui, para ver se ele não tomou uma cadeirada. Como que eu posso levar minha família no altar se eu não sei o que é princípio de autoridade? Nós podemos quebrar, tripudiar, zombar, ridicularizar esse princípio por toda a nossa vida. Pode até negá-lo ou rechaçá-lo, mas mesmo assim continuará sendo o princípio estabelecido por Deus. Irmãos, falei hoje para minha esposa, de vez em quando bate uma tristeza no meu coração. Sabe por quê? Todo dia eu ligava para meus pais: benção, mãe, benção, pai, Deus que te abençoe, Deus que te abençoe, Deus que te abençoe, Deus que te abençoe, Deus que te abençoe. Isso durante muitos anos da minha vida. Eu não tenho mais os meus pais. Uma vez uma menina que frequentava aqui a igreja Fiamma, está lá no Rio Grande do Norte agora, eu cheguei na porta da igreja, ela pegou minha mão e beijou. Sabe a benção, pastor? O princípio de autoridade. Você conhecer quem está acima de você não é vergonha, porque um dia é você que está naquele estágio, irmãos. O pastor Jesus pegou muito no meu pé, brigava muito comigo, me exortava muito. Hoje eu sento na mesa comendo junto com ele, porque eu obedeci, eu fui temente. Devemos honrar pai e mães, líderes espirituais e governantes. Pode parecer um simples ato de civismo, porém no mundo espiritual revela a submissão e soberania divina. Quando você honra as autoridades que são constituídas por Deus, Ele te abençoa. Quantos entendem isso? Olha o que a Bíblia diz sobre pais: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vai bem e vivas muito tempo sobre a terra. Em Efésios capítulo 6, 1-3. Líderes espirituais, está lá em Hebreus 13:17. Obedecei aos nossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Em Romanos 13, 1, 2, fala sobre os governantes. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E a autoridade que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Você lembra que Jesus disse para Pilatos? Jesus disse para Pilatos: tu só é a autoridade porque Deus te deu essa autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus. Quantos entendem isso? Diga amém. Quantos estão assustados? Diga amém. Temos que ficar assustados mesmo, sabe por quê? Porque a qualquer momento o Senhor está batendo a porta. E Ele vai perguntar: João, Antônio, José, Cláudio, Paulo, como está o teu lar? Como está a tua família? Quem é você? Você vai falar o quê? Número 1. Você quer colocar a sua família no altar de Deus? Seja um sacerdote no seu lar. Repita comigo: eu preciso ser um sacerdote no meu lar. Você não tem autoridade espiritual para levar sua família ao altar se você não assumir o sacerdócio na sua casa. E ser sacerdote não é como pessoas pensam, não. Vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Não é disso, não. É totalmente enganado. Ser sacerdote é curvar o teu joelho e entregar a tua família a Deus. É você acordar de madrugada e orar pelos teus filhos, orar pela tua esposa, orar pelo teu dia a dia. Somos nós que temos que orar pela nossa família. Nós temos que nos levantar de madrugada e apresentar a nossa casa diante de Deus. Sabe quem fez isso? Sabe quem fez isso na Bíblia? É gozado que ninguém fala isso. Todo mundo só fala do sofrimento de Jó. Mas Jó, ele orava pelos seus filhos de madrugada. Pode abrir lá, Jó 1:5. Não tem aí? Jó. Não dá. 1:5. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e levantando-se de madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim fazia continuamente. Ninguém fala isso sobre Jó, irmãos. Talvez seus filhos fossem uns desviados. Senhor, eu entrego meus filhos em tuas mãos. Senhor, eles são teus. Faça a tua vontade, Senhor. Não entregamos mais nossos filhos. Não oramos mais pelos nossos filhos. Não oferecemos mais sacrifício. As coisas só vão mudar na sua casa quando você mudar primeiro.
Não peça mudança na tua casa enquanto você não queira mudar. A tua família só vai ser transformada se você deixar ser transformado primeiro. Número 2. O altar é santíssimo e apenas os sacerdotes podiam ministrar no altar, por eles serem separados e santos. Sem santidade de vida, meu irmão, você não pode apresentar a sua família no altar de Deus. Senão vai queimar você e a tua família. Se eu estou com a vida totalmente escavacada, se eu estou com a vida avacalhada, como que eu vou no altar, meu? Conserta-se primeiro hoje e depois apresenta a tua família. Eu tenho um cliente que ele veio falar para mim: pô, pastor, pô, Pedro, me chamou de Mesquita. Pô, Mesquita, meu filho está viciado nas drogas. Mas não sabia ele que eu sabia que alguns anos atrás ele usava droga com o filho dele. Com que autoridade, agora que ele não usa mais, ele vai ter para exortar o filho dele? E veio aqui, irmãos, dá vontade de falar: cara, eu sabia que você cansou de usar com teu filho essa porcaria. Como que você vai exortar o teu filho? Se você é mentiroso, como é que você vai exortar o teu filho da mentira? Você, mulher que usa roupa curta, como que você vai exortar a tua filha que usa roupa curta? Você que não respeita o teu esposo, como que você vai exortar a tua filha quando ela estiver namorando, porque ela também não respeita o namorado ou o noivo futuramente, depois o esposo? Reação em cadeia, irmãos. Eu e a Lé fomos atender um casal numa madrugada uma vez, e a filha do casal, né? Fura ele, mamãe. Pega a faca para furar ele, porque a mãe estava acostumada a fazer isso. Olha para a pessoa que está do teu lado. Fala assim: o teu filho vai ser o teu espelho. Teu filho vai ser o teu espelho. Se você é benção, teu filho vai ser benção. Se você é um desviado dentro da igreja, o teu filho vai ser um desviado dentro da igreja. Se você é um crente que dá trabalho para pastor, saiba que o teu filho vai ser expert em dar trabalho para pastor. Teu filho vai ser PhD. Teu filho vai ser doutor em dar trabalho para pastor. Agora, se você é benção, daqui a um tempo, quem está nesse púlpito aqui é o teu filho. Está pregando a palavra aqui. Quantos entendem isso? Eu gosto quando a igreja não fala mais amém. Eu gosto quando a igreja fica estática. Eu gosto. Sabe por quê? Eu vou te furar mais ainda, eu não terminei. Vou até o final. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Quanto mais oferecer algo em seu altar. É a transformação em nossa casa. Ela tem que passar primeiro por nós. É claro que abençoar a nossa casa é muito mais do que fazer aquilo que nós achamos que é. A minha casa, ela tem que ser chamada casa de oração. Tem que ser chamada casa de Deus. Essa palavra
santificação, onde nós falamos que o altar é santíssimo, né? A santificação, ela vem do termo grego, que significa agiazo. A palavra agiazo, com Z no final, que significa separar do profano para o sagrado. A tua casa vai ser separada do profano para o sagrado. Meu irmão, nós temos que começar a ver a glória de Deus na nossa casa. O teu vizinho bater lá e falar assim: pô, irmão, ora pela minha vida. Tem algo diferente na tua casa. Tem coisa diferente no teu lar. Tem coisa diferente no teu esposo, na tua esposa, nos teus filhos. Irmãos, eu me emociono. Eu tenho um amigo que ele viveu muito tempo ali no Nova, sabe, ele era nosso vizinho. E hoje ele é vizinho do meu irmão. Ele fala assim, toda vez que ele me encontra: seu Miranda foi um dos fundadores da Penel aqui no Guarujá, inclusive. Hoje em dia ele não está frequentando mais igreja nenhuma, mas ele fala que não se afastou de Deus. Ele fala assim: Mesquitão, toda vez eu lembro dos seus filhos, crianças que não davam trabalho, crianças que todo mundo gostava deles na rua, já eram servos de Deus. Não, Miranda, na época eu nem era convertido. Mas ele falava assim, ele fala, sabe, só ele me vê: mas você soube ensinar. Irmãos, e eu não fui tão bom pai não. A minha esposa foi uma boa mãe. Eu ensinei um bocado de porcaria para minha filha ir para carnaval, para o meu filho ir para carnaval. Ensinei um bocado de porcaria. Mas na hora de exortar, eu sabia exortar. Na hora de corrigir, eu sabia corrigir. Quantos entendem isso? Diga amém. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Tem uma família santa, pô. Tem uma família abençoada na presença de Deus. Uma família que faça diferença. Irmãos, o que uma criança de 12, 13, 14, 15 anos pensa em namorar? Para que namorar? Não sabe nem lavar uma roupa íntima, quer namorar. Não sabe nem fritar um ovo, quer namorar. Eu quero namorar, porque a Malhação ensina a namorar, porque o Facebook ensina a namorar. Vai brincar de boneca para ser uma boa mãe. Eu conheci essa mulher que está comigo há 33 anos. Ela brincando de boneca na rua, na boca de lobo. Brincando de boneca. Está aqui. Não é porque eu estou na frente dela não, irmãos. Pelo meu machismo era muito difícil falar, mas hoje eu falo em público para falar para qualquer pessoa. Eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado. Amém? E você também vai ser, em nome de Jesus. Nós temos que entender essas coisas, irmãos. A igreja, ela precisa mudar. A igreja precisa transformar. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 também diz: ora, aperfeiçoa a nossa santificação na fé, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Temos o quê? Que nos aperfeiçoar. Fala para o teu irmão: é noite de aperfeiçoação. É noite que eu preciso me aperfeiçoar. É noite que eu preciso ter uma transformação. Você lembra que eu preguei na quinta-feira? Eu preguei para nós não vivermos mais na expectativa e vivermos uma vida de esperança. Nós temos uma expectativa que o meu precioso, o meu diamante vai ser aquilo, mas você não ensina o caminho que o teu filho deve andar.
Você não instrui o teu filho. Irmãos, quer me deixar nervoso? Eu falo e falo toda hora. Eu estar conversando, uma criança passar no meio. Dá vontade de ter um gancho e puxar pelo pescoço, cara. Por que a criança faz isso? Porque os pais estão conversando, a criança passa e o pai não fala nada. E as crianças de hoje, elas te empurram com uma facilidade, irmãos, que tem uma força de um homem. Te empurra que você só volta a cair. O que está acontecendo, irmãos? Já vi dentro da igreja aqui, a mãe está conversando e o filho fala, não é isso aí não. Ah, meu irmão, se fosse no meu tempo, minha mãe dava uma pranchada na orelha. E eu já vi a mãe aceitando o que o filho estava falando. Eu nunca vi ninguém que perdeu a orelha, a não ser Malta, aquele que foi mexer lá com Pedro, lá Pedro arrancou a orelha dele, né? Mas pega aqui, ó, só faz assim, ó, só dá só 4 toques assim, ó. Vai, rapidinho ele vai parar. Ponha-se no seu lugar. Conversa de adulto, não entra criança. Criança não tem que estar sabendo assunto de adulto. Criança é criança. Nós somos culpados de criar uns monstrinhos que estão operando nessa geração. Às vezes teu filho tem 200 metros aí, é um enorme, mas é criança. Não tem jeito, irmãos. Criança é criança, ponto final. Hoje você pega um jovem com 12, 13 anos, ele é um homem. Mas não, é criança. Ah, eu quero namorar. Fala para ele, quer namorar? Sai procurando aterro na rua para colocar para dentro das casas. Vai pegar uns 2, 3 milheiros de bloco para colocar para dentro de uma residência. Vai empacotar as coisas lá, aí você vai ver se ele quer. Mas quer namorar. Namorar? Sem vergonha, vai namorar sim. Número 3. O sacerdote do lar não tem medo de confronto. Repita comigo, o verdadeiro sacerdote, ele não tem medo de confronto, irmãos. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e como ele, 80 sacerdotes do Senhor, toca no teu irmão e fala assim, você faz parte desses 80 sacerdotes do Senhor. Homens valentes, diz a palavra de Deus, que resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Eu faço parte desses 80, irmãos, e você também, em nome de Jesus. Você tem que fazer parte. Para apresentarmos a nossa família no altar de Deus, nós temos que ser boca de Deus e confrontar o pecado. Muitas casas dentro das igrejas estão vivendo em pecados. Eu vou falar uma coisa para vocês, que quem é líder da igreja está cansado de saber. Namorar no Ministério Penel é com 18 anos de idade. Então se a tua filha, o teu filho tem 15, 16, não adianta vir falar comigo, meu irmão. É 18 anos. Liga para o presidente, liga para o Papa, liga para a Dilma, liga para quem você quiser. Eu não vou liberar, porque eu não quero que a maldição venha sobre a minha vida. Se teu filho já vem namorando para bolsa da rua, ele vai ser um membro da igreja normal, mas nunca vai assumir um ministério na igreja, porque já veio na rebeldia, já veio na desobediência. Ah, pastor, eu prefiro que meu filho namore do que ele está vivendo nos cantos aí. Ele vive nos cantos porque você não ensina. Namorar aqui é com 18 anos e ponto final, não adianta nem me procurar. Ah, pastor, mas ela está gostando, ele está gostando. Meu irmão, o diabo também gosta de tudo isso. E o jovem com 15 anos, ele está igual uma rã, cara, encostou nele já. E ela também, meu irmão.
Não é só um lado não, são os dois. Os dois, não coloca só a culpa no homem não. E eu tenho uma bronca de ver essas magrelas, o celularzinho toda. Ai, cara, meu Deus. Pensa que é mulher. Pensa que é gente. Vai estudar, meu irmão. Vai estudar. Vai fazer uma faculdade, pô. Vai ser alguém na vida. Depois você casa. A mulher, quando estuda muito, tu pensa que ela quer casar? Não quer não, irmãos. Porque ela se torna independente. Ela fala, eu me casar com esse tranqueira que usa a calça mostrando a cueca, todo rabiscado, que fala voí, tu tá aí, parece francês. Não quero não, meu irmão. Não quer. Não quer casar não, meu irmão. Não quer, cara. Geração orelhuda que usa o chapéu atolado aqui porque a orelha é grande. Não vai casar, a mulher vai casar, meu irmão. Mulher é inteligente, é a beça, cara. É por isso que quando você fala sobre o casamento com a mulher, ela fala, me arrependi. Que ela fala assim, meu, quanto tempo eu perdi investindo nessa criatura. Porque o homem geralmente, eu digo, o homem é descendente do leão. O leão é vagabundo, irmão, ele é preguiçoso. Quem vai caçar é a leoa. E ele fica lá de perna cruzada, fumando cachimbo. O leão é vagabundo, pode ver. Vagabundão. Se pegar uma mulher que gosta de trabalhar, sabe o que vai fazer o homem? Vai se encostar. Cara, coisa por causa de exemplo. Estou falando. Se eu citar o nome aqui, vai maior lista aqui. Vagabundo, preguiçoso. A minha esposa não gosta quando eu falo essas coisas. Vagabundo, preguiçoso. Por que ele não gosta de trabalhar? É vagabundo, irmão. Preguiçoso. Não quer levantar às 6 horas da manhã. Vai comprar pão, pega o ônibus. Os caras pregam, vai trabalhar, almoça. Pô, meu irmão. É homem, cara. A Bíblia diz isso, pô. O que a Bíblia fala sobre o homem? Está lá em Gênesis, pô. Não quero trabalhar. Vou ser pastor. Pastor não trabalha. Pastor só fica pregando. Liga para minha casa amanhã às 8h30 e você vai ver se você me encontra lá. Posso estar tomando meu café que eu já estou saindo. Vai lá. Às vezes eu estou no meu computador lá, estou atendendo o telefone e estou falando com a pessoa, aconselhando. Fala, irmão, que eu estou te ouvindo, cara. Fala que eu te escuto, vai. Vai lá. Para apresentar a nossa família no altar, temos que ser a boca de Deus. E aí quando fala de família, eu lembro de uma pessoa chamado Eli. Por falta de firmeza, ele destruiu a família dele. Eu tenho mais coisa para pregar, mas eu quero que você fique de pé. Não vai dar tempo, são 8:45. E eu quero orar pela tua família. Josué capítulo 24, versículo 15. Nós precisamos entender que a minha família, ela é bênção de Deus. A minha família, eu vim de uma geração. Não, irmão. A tua geração é uma geração abençoada. Como diz um pastor, eu posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que a tua família é abençoada, pô. Ô, crente. Irmãos, numa família de 8, eu sou o caçula. Meu irmão mais velho tem 72 anos de idade. Eu só tenho mais um irmão que é convertido. O restante, todo mundo, ninguém conhece Jesus. Mas eu creio que eles um dia estarão servindo ao Senhor. Eu creio. Eu creio com todas as letras. Eu creio. E eu faço questão de não ser eu que venha. Não mexe no som, por favor, em nome de Jesus. Eu peço para Deus que não seja eu que venha, pregar para eles.
Porque tem um ditado no mundo, e é verdade: santo de casa não faz milagre. Então eu não faço questão nenhuma de pregar para eles. Eu faço questão de dar o meu testemunho para eles. Eu chego, é bom dia, boa tarde. Eles estão tomando cerveja, eu me afasto. Eles estão contando piada, eu saio de perto. Hoje eles nem me chamam mais para ir em festa deles. Sabe por quê? Eu sou luz. Eu sou luz. E eu não fico nem um pouco triste, irmãos. Mas nem um pouco. Mas pastor, o senhor não quer ir lá para jogar a luz do senhor lá? Não, irmãos. Não quero. Não vou. Porque eu creio numa promessa de Deus, onde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu só não quero que eles venham pela dor. Eu só não quero isso. Irmãos, eu tenho um irmão que diz que ele se parece muito comigo. Sabe, ele é o mais velho. Eu nunca tinha ouvido a voz do meu irmão pelo telefone. Esses dias ele ligou para mim. Ele, alô? O Christopher, pô, sabe, chegou a conhecê-lo. Alô? Falei, oi, tudo bem? Por que tá falando? Pô, não conhece mais o teu irmão? Pô, tenho 4 mais 4, pô. Aí você falou, pô, pastor, mas não são 8. É que o restante é mulher, tá, irmãos? Falei, não estou conhecendo, quem é? A voz do pai do Otto eu conheço, que ele está sempre comigo. O pai do Danilo, eu acho que eu vi no último arrebatamento que teve, né? O outro, não tenho contato com eles. Aí, poxa, cara, sou eu, meu irmão. Não vou dar o nome dele, que eu acho que uma boa parte da igreja conhece, que ele é envolvido com a política. Aí, cara, sabe, tudo bem? Poxa, eu queria saber se a sua igreja está apoiando alguém. Ligou para mim com interesse, cara. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Então não é você que vai pregar para a tua família. Você vai testemunhar para a tua família. Tua família vai ver e falar assim, não, esse cara é diferente. E é diferente mesmo. Esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Esse cara é bom. Eu chegava no escritório do meu cunhado. Ah, cara, eu via tanta graça. Pô, vou passar a sacolinha na tua igreja. Pô, vai. Aí tem uma santa enorme lá atrás. Eu falei, esse diabo que está aqui vai cair qualquer dia em cima da tua mesa. Ele, ô, rapaz, para com isso. Vai, brinca comigo, meu irmão. Aí uma vez fui lá, olhei para a santa dele. O que foi? Ele, não mexe com ela, ela está quieta. É claro que está quieta, é de barro. Vai ficar quieta mesmo. Mas ela vai cair em cima da tua mesa. Faça a diferença para a tua família, meu irmão. Faça a diferença para a tua família. E para finalizar, Josué capítulo 15, versículo 16 diz: porém, se vós parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo, e o povo disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. Eu quero te trazer uma palavra de consolo. Quando o abençoado da tua família se converte, sabe o que vai acontecer? Ele não vai querer mais sair da igreja. É o que diz aqui. Pastor, e se ele se desviar? Ele pode até se desviar. Ele pode estar até na patifaria lá. Mas o Espírito Santo de Deus fala assim para ele: o animal, volta para o lugar de onde você saiu. Aconteceu na porta dessa igreja. Demônio se manifestou aqui. O irmão estava pintando a igreja.
não vou dar o nome dele que alguns conhecem e não está mais aqui. O diabo fala assim para ele: ei, eu te conheço. Se você sair de perto de Deus, eu te mato. É a porta da igreja. Meu irmão, teu passaporte está carimbado. Não adianta fugir não. Acabou. Só não brinca com Deus. Porque quando você sair, eu não quero saber mais de nada. Eu vou me rebelar. Eu vou, não sei. Sai. O diabo fala assim: vem aqui, vem. Vem aqui. Eu sabia que um dia você ia desistir. Eu sabia que um dia você ia parar. Pelas tuas blasfêmias, pelos teus comportamentos, pelas tuas atitudes, eu te conheço. Porque sabe o que diz a palavra de Deus? Pelos frutos te conhecereis. Eu tenho tantos irmãos aqui na igreja que tinha capacidade de ir onde está o Ney. Muitos irmãos aqui, dá para apontar cada um deles. E não é um só não, vários. Por que foi o Ney? Porque é aquilo que falou, não saiu da minha boca, saiu da boca do pastor Nizuzi. Ele é obediente, é temente, e Deus vai colocá-lo num lugar muito alto. Obediente, temente, obedeceu, irmãos. Não pregava na igreja. Quando ele pregava, falava alguma coisa errada, eu levava ele lá para minha sala, exortava com muito amor, exortava: Ney, está errado, não é desse jeito, vai estudar, ler livros, de forma diferente, cria a tua identidade, cara. Falava para ele. Obedeceu. A igreja já está com mais de 100 pessoas lá no domingo. Quer colocar a tua família no altar? Seja obediente. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se nessa noite, como de costume, tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. No teu lugar mesmo, erga as tuas mãos, porque eu quero orar por você e pela tua família. Eu não vou te chamar aqui para fazer a confissão. No teu lugar mesmo, você vai confessar Jesus. Tem alguém aqui nessa noite? Não sai daqui sem tomar essa decisão. Se tem alguém aqui nessa noite, o segundo apelo que eu vou fazer: